Olá, nós somos a Mariana e, independentemente do que tenha acontecido esta semana, nós não estamos ofendidas. Somos centristas, somos racionais e, no fundo, a emoção é uma coisa que não nos assiste. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer. Mariana e Mariana não se vão ofender. Ofendidas. Hoje venho falar de descontentamento e dissidência. Uma coisa que me apercebi enquanto estava a preparar este tema é que todos os dias há pessoas a fazer ações revolucionárias. Muitas vezes elas são invisibilizadas com a esperança de que ninguém as replique. E estas ações podem ser muita coisa, umas são mais simbólicas, outras são mais concretas, umas mais legais, outras menos legais, mas a ideia de que nada está a ser feito para fazer frente aos donos deste mundo é uma mentira muito útil. Porque naturaliza a aceitação, mas todos os dias pessoas mandam mensagens através destas ações que depois acabam por ser suprimidas. A equipa de futebol da Bósnia a recusar-se a apertar as mãos da equipa de Israel está a mandar uma mensagem. Pessoas a partir as caixinhas das chaves dos Airbnbs em Espanha ou enchê-las de cola industrial estão a mandar uma mensagem. Os protestantes albaneses a derrubar as cercas das construções de luxo que vão privatizar a costa deles também estão a mandar uma mensagem. E os londrinos que partem os dispositivos que vigiam e cobram quem passa de carro em Londres estão a mandar uma mensagem. O problema é que pessoas como os juízes que condenam ativistas da Palestine Action que sabotaram o fabrico de drones de guerra e que chamam-lhes terroristas, assim como centenas de outros protestantes pacíficos, também estão a mandar uma mensagem. E é essa a mensagem que acaba por ser amplificada. Não se zanguem, não se organizem e não desobedeçam. Em alguns países a dissidência é perigosa, pode dar prisão, morte ou outros tipos de represálias. Em Portugal, por enquanto, ainda não temos esse problema, mas continua a ser difícil ser dissidente, não porque somos presos, não porque somos mortos, mas porque passamos a ser extremamente irritantes para toda a gente à nossa volta. Passamos a irritar os conformistas, perturbamos a sua normalidade, impingimos o nosso descontentamento, etc, etc. Isto não é um ataque aos conformistas, nem uma elevação moral dos dissidentes. Eu compreendo que as nossas condições forçam-nos a ser conformistas até certo ponto. Para muitos de nós não há tempo nem dinheiro para a dissidência e acho que não preciso de explicar porquê. Todos descontentes, mas nem todos dissidentes. Quem está disposto a irritar as pessoas à sua volta em prol de alguma mudança, o que é que pode fazer em relação a isso? Obviamente não me vou pôr aqui a aconselhar os nossos ouvintes a comer ilegalidades, que seria, é para isso que o grupo privado serve. Ha 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 ha, riso não nervoso, estou a brincar, até porque toda a gente sabe que é absolutamente possível alcançar a mudança sem quaisquer tipos de ilegalidades. Está escrito em todos os livros sobre centrismo. É verdade, eu já li e confirmo. É verdade. As coisas mais óbvias a fazer não são inúteis de todo, mas são um bocadinho limitadas. As redes sociais, por exemplo, são limitadas porque estão cheias de bots e conteúdo pago disfarçado de conteúdo orgânico. Votar é limitado porque só acontece X em X tempo e os políticos e a classe que os compra investem quantidades obscenas de dinheiro para nos dispersar e nos confundir em época de eleições. Hoje em dia fala-se muito de polarização, mas não é que o consenso não exista sobre certos temas, mas hão de reparar que sempre que existe consenso, nunca ou raramente é em época de eleições. Por exemplo, agora sabemos que a maioria dos portugueses acredita que é necessária uma reforma laboral, mas que rejeita este pacote e que o acha abusivo. Suspeito que se o pacote tivesse sido tópico de campanha do PSD, por causa da forma vaga como as coisas são escritas nos programas eleitorais, mas principalmente por causa da propaganda eleitoral, nunca poderia existir este consenso. Mas pronto, isso é uma suspeita minha. Percebo que incluir votar numa lista de ações dissidentes parece estúpido, mas pelo menos muita gente à minha volta pensa nisso como dissidência do género. Ai, daqui a 4 anos vão ver, não voto neles que se lixam. Então, pronto, queria fazer estes comentários sobre votar. Boicotes, apesar de eficazes, são difíceis de organizar e convencer a malta a aderir. Petições
são mais fáceis de assinar, mas têm o mesmo problema de adesão e mesmo quando não têm, ultimamente são muito facilmente ignoradas, pelo menos no contexto Pois, eu português. não tenho ideia das petições serem de facto discutidas na Assembleia, ou muito poucas são, não é? Pois, Supostamente é, tens um mínimo de assinaturas elegível, que torna aquilo elegível a ser discutido, mas depois não sei pois, se é de facto discutido, não é? chamam a atenção para as causas, isso sim, mas depois, Sim, mas é uma coisa que se encerra, começa e encerra, pronto. lá está, é limitado. Exato. Protestos pacíficos têm o problema de serem muitas vezes invisibilizados, mesmo quando têm muita adesão, e é difícil quantificar e averiguar o seu impacto. E pronto, são alvo de muita distorção. Depois há o chamado ativismo, que é quando se mistura a arte e o ativismo, mas isso é chato porque é preciso talento. E também é preciso fazer a nossa arte chegar às pessoas, que normalmente é a parte mais difícil para quem não tem connects. Uhum, Pronto, é a questão da visibilidade outra vez. exatamente. E por fim, há aquele que eu acho mais interessante, se calhar para Portugal neste momento, que é o descaramento, a malandrice e a trollagem. Este termo vem dos tempos áureos do YouTube, não sei se se lembram, onde todas as descrições eram tipo: trolei a minha mãe, trolei a minha avó, ou o clássico: trolei a minha namorada a fingir que a pedia em casamento e olha no que deu. Pois. Só que agora, em vez de pegar partidas às famílias de youtubers da década de 2010, temos que trollar quem realmente tem a faca e o queijo na mão. Para quem acha este termo cringe ou simplesmente datado, tudo bem? Se calhar podemos chamar-lhe dissidência malandra, porque não é legal, não é obstrutiva, mas vai contra os códigos de conduta implícitos da sociedade. Bro, E mais Dissidência importante, Malandra podia bué ser o nome de um bar assim mesmo cool. olha, Pronto, adorei. eu aqui não vou registar nada. Quem quiser abrir um bar chamado Dissidência Malandra, pá, que cria uma bebida em meu nome e eu Que fico contente. avance, que avance. Em nosso nome, em nome Mariana. Sim. Ahm, Pronto, mas mais importante, a trollagem irrita pessoas. Mas esta irritação que vamos causar é o meio, não é o fim. Portanto, temos que ser irritantes, mas temos que ser irritantes estrategicamente. E temos de fazer um rebrand à nossa persona irritante, para que a nossa forma de irritar passe a ser cool. Cool, que é como quem diz, relevante, irreverente, instigante, com potencial para viralizar e que traga aqui algum sentido de novidade. Porque, pessoal, não basta só fazer as coisas certas, temos que parecer fixes a fazê-las, porque senão ninguém as vai querer fazer. Uhum. Quem é que eu acho que reúne todas estas características nas suas ações? Nem mais, nem menos que João Intec, da Irrealista Imobiliária. Oi, quem? João Intec é o username do Já homem ele está da no Instagram? Irrealista Imobiliária. Podem reconhecê-lo dos vídeos que faz a ligar para especuladores imobiliários com propostas Ah, muito abaixo sim, daquelas sim. que têm nos anúncios das casas, para vender e para arrendar. E as pessoas do outro lado da linha passam-se, porque ele faz com toda a naturalidade uma proposta razoável, que neste mercado super inflacionado podemos dizer que é, entre aspas, irrealista. Aquilo que apenas há alguns anos seria normal, agora é motivo para estas pessoas se sentirem ofendidas e insultadas. Não, é ótimo. Eu acho que ele até teve agora uma queixa Sim, ou sim, está a enfrentar um estão processo a de uma tentar coisa qualquer. silenciá-lo. Ya, 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 não E eu vamos tentei deixar. visitar o site da imobiliária Irrealista há pouco tempo e eles mandaram aquilo abaixo. Ai, é sério? E é um site que manda propostas através de inteligência artificial, basicamente enche as mensagens online com, lá está, com propostas muito abaixo. Bro, que excelente utilização da Uhum. inteligência artificial, obrigada. Haja alguém que a utilize bem, não é? Yep. Mas pronto, o que o João se propõe a fazer ao irritar estas pessoas é tentar impor um novo normal, com toda a naturalidade ou, se quiserem, com todo o descaramento. A ideia dele é que se muita gente fizer isto, os preços baixam, porque deixa de ser normal pedir quantias absurdas por imóveis que não valem nada. Uhum. E ele, apesar de estar a fazer uma coisa simples, tem sido visto assim como uma espécie de herói, porque num mercado tão inflacionado como o nosso mercado imobiliário, o bom senso tornou-se uma coisa revolucionária. Pois, é verdade, é verdade. É, eu acho que muita da nossa indignação, não é ofensa, atenção,
vem de às vezes estarmos a discutir coisas que são senso comum, não é? Que certa coisa desenrola-se de determinada forma e deveria desenrolar-se de outra porque é senso comum. E estamos a fazer isto assim, porquê? Como assim? Como é que ninguém olha para isto e fica tipo, amigos, vamos fazer a coisa que é normal. Uhum. Eu sinto que isso é uma das grandes linhas que orientam os nossos discursos ultimamente. É Sim, é caramba, lutar é tão por aquilo óbvio. que devia ser normal. Exatamente, exatamente. Portanto, há bocado disse que a irritação era o meio, o fim é este. Vamos irritar as pessoas no poder até desnormalizarmos aquilo que elas tentam normalizar. Não a gritar com elas, não a fazer-lhes bullying, mas simplesmente a agir como se elas estivessem a ser pouco razoáveis, porque essa é simplesmente a verdade. Ou seja, deixa de ser uma luta por aquilo que é considerado progresso ou retrocesso e passa a ser uma luta pelo poder definir aquilo que é senso comum, como estás a dizer, Uhum, que é uma coisa que é suposto ser definida por todos e não só por alguns para depois a maioria comer e calar. Não é normal gastar uhum. 70 ou 80% do nosso salário em habitação. E não é normal pedir 1000 euros por um quarto sem direito a utilizar a sala ou trazer convidados, que foi o tópico do último vídeo do João. Pois. Quem anda a pedir estes valores precisa de ser irritado pelo máximo de pessoas possíveis. Temos de Sim. ser ousados, mas calmos, firmes, mas respeitadores. Porque o objetivo aqui não é irritá-los por lhes fazer frente, é irritá-los por nos recusarmos a aceitar como normal aquilo que eles propõem. Temos que deixar bem claro que as regras, no mercado ou na política, não são definidas só por um lado. E falar não com a legitimidade que temos neste momento, mas com aquela que devíamos ter. Só assim é que podemos contestar coletivamente o que é suposto ser normal ou não. E digo mais, acho que esta malandrice de agir como se tivéssemos direitos não precisa de ficar só pelo mercado imobiliário. Podemos, por Ok. exemplo, ligar para empresas a perguntar se financiam partidos ou porque é que financiam determinados partidos. Podemos encher o LinkedIn dos CEOs com perguntas sobre margens de lucro e salários Sabes dos que trabalhadores. sabes que eu já fiz isso algumas vezes. Não, pronto, não enchi, mas às vezes, porque eu estou nessa rede social do Demo, tu também estás, Mariana, e porque enfim, porque é conveniente que estejamos, não é? Porque é assim que funcionam as coisas, e já dei por mim a responder a posts que me chegam porque alguém partilhou ou interagiu com esse post, e a ter discussões muito úteis, e depois ficar sem resposta muitas vezes. And it's fun, porque gerou algum tipo de pronto, gerou algum tipo de engagement com as pessoas que já estavam a interagir com aquela publicação e foi giro. E recomendo. Uau, eu nunca pensei em interagir com alguém no LinkedIn. Eu acho sempre que as pessoas do outro lado são bots. Não, Porque há toda a muitas gente fala como se fosse o pessoas. chat GPT. É verdade, eles usam muito o ChatGPT para escrever, principalmente esses marmanjos que praticam muitas destas coisas que vão contra o senso comum. Mas há muitas pessoas reais e pronto, e há muita pessoinha estranha e que utiliza aquela rede para muita coisa e nunca para aquilo para o qual ela foi criada, que também é um problema das atualizações que ela foi sofrendo, não é? Ela foi sendo cada vez Uhum. mais transformada numa rede social e não numa rede profissional, digamos assim, e portanto, até já, eu acho que até chegou a ter numa altura tipo Reels e agora já não tem, porque eu Ai, acho que que horror. sim, 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 aquilo teve uma altura em que tinha tipo vídeos O e que eu quero atenção mais é até. ver o meu patrão a dançar. Não, mas até era tipo, eram conteúdos até interessantes, alguns eu cheguei a ver na altura, mas quer dizer, era impor esta lógica de short form content numa coisa que, pronto, no fundo aquilo é uma espécie de CV digital, não é? Ou pelo menos eu olho para aquilo assim, não vejo aquilo como networking necessariamente, mas eu sei que, pronto, nos contextos em que eu trabalho. Tem de eh, ser. não, não é que tenha que ser, ou seja, nos contextos em que eu tenho vindo a trabalhar, o LinkedIn é útil mais para teres uma presença ali, não necessariamente para fazeres networking, mas noutros contextos mais corporate e não sei quê, é-te incutido que tenhas e que fomentes e que partilhes e que publiques e que não sei quê. Pronto. Porque aquilo também é um cartão de visita das próprias empresas que também têm os seus perfis lá e não sei quê.
Mas, tudo isto para dizer que, pronto, há muita gente estranha, há muita gente a partilhar coisas partidárias no LinkedIn, mas depois também há muita gente com preocupações. E há muita gente que está no LinkedIn de uma certa geração que não que eu penso que não está nas redes sociais normais, nos Instagrams da vida e nos Facebooks. E então acaba por utilizar o LinkedIn também um bocado como uma forma de, eh, pronto, de ter essa presença digital, mas de uma forma mais profissional, não é? Mas faz conteúdos diferentes. Tipo, por exemplo, eu estou conectada com uma rapariga que é doutoranda de arqueologia e é arqueóloga, e ela faz vários posts sobre como é que é a vida dela enquanto trabalhadora estudante, fazer um doutoramento e estar a trabalhar e não sei o quê. Para mim são posts interessantes, mas eu também diria que a priori não era o sítio onde eu acharia que este tipo de conteúdo estivesse, mas existe e há lá muita gente a interagir com isto e gente que não está provavelmente noutros sítios. Pronto, já dispersei imenso. Pois, o meu mal é que também não tenho vontade de explorar o LinkedIn, porque eu vejo o primeiro post do género, sei lá, o que é que cair das escadas me ensinou sobre B2B sales e não tenho vontade de me Yeah. alongar muito mais lá, até porque eu não gosto muito do conceito de networking, sem ofensa, mas eu não vos quero conhecer. Eh, é válido, é justo e também há muita gente estranha no LinkedIn que não é conveniente que nós. Eu há 2 meses recebi uma mensagem no LinkedIn que começava com: Olá, que fazes? Ah, ah, estás a gozar? Como é que é suposto eu responder a isto? Olá, que fazes? Procuro emprego. Tens? Não, Eu também não. bora ser amigos e desempregados. Oh meu Deus, Pronto. incrível, incrível, adorei, adorei mesmo. Mas estava a falar sobre coisas que podemos fazer com esta dissidência malandra. Podemos ligar para as câmaras para perguntar detalhes sobre os contratos públicos que estão na base Gov. Por que não? Podemos Assim, ligar ao Continente a perguntar porque é que o leite em pó para bebés custa quase 30 euros. custa quase 30 euros. Custa quase 30 euros. A sério? Uhum. Entre os Meu 20 Deus. entre os 20 e poucos e os 20 e muitos. Lá está, Estive a ver depois estão hoje. sempre a criticar as mulheres da nossa geração que não querem ter filhos. Ah, Pois, pois. Podemos perguntar aos nossos políticos se precisam assim tanto de subsídios de deslocação com os salários deles. Enfim, as possibilidades são infinitas. E não vamos fazer nada disto em tom acusativo, vamos fazê-lo com o descaramento e a naturalidade do João, porque ele sim é um trendsetter que vale a pena seguir e acho que a atitude dele é cool, é facilmente replicável e acima de tudo ataca a ideia destas pessoas de que mais tarde ou mais cedo vamos aceitar qualquer condição que nos imponha. muito bem. Parece-me bem, parece-me uma estratégia mais para combater os males que enfrentamos todos os dias. E eu acho que tem o seu quê de divertido chatear as pessoas. E pronto, e É nem fazer sempre. gaslight aos gaslighters. Sim, e sem perder as estribeiras, o conteúdo do João Intec é mesmo engraçado, por acaso, ele tem muito jeito, porque ele é aquele tipo de annoying que tu não podes censurar muito, não é? Estou só a fazer uma pergunta, Sim. é só calma, não se enerve. Uhum. Sim, porque Não, de repente ele coloca as outras pessoas na posição de estarem a ser pouco razoáveis e de estarem a ser, lá está, emocionais e ofensivas e elas quando se enervam ficam automaticamente na posição da pessoa que não é fixe. uhum, uhum. Mas tu achas que tipo de repercussões é que tu vês neste tipo de estratégia? Ou seja, porque se calhar depois desligamos o telefone
E o E preço continua o não mesmo. não acontece nada, não é? Ou seja, o que é que tu achas que muda ou que pode mudar, sei lá, na mente da pessoa que está do outro lado, não é? Que possa ter Eu acho um primeiro que ímpeto de mudança, não é? sim, eu não sou ingênua ao ponto de pensar que isto vai magicamente mudar, os preços das casas. Mas eu acho que é uma atitude que ajuda a mudar a passar a vergonha para o outro lado. Uhum. Eu vejo uma casa a Pois. 350 euros, a 350 mil euros. Eu Uhum. acho que não vale aquilo. Acho que vale, sei lá, 280, Yeah. no máximo. Eu não devia ter vergonha de fazer essa proposta, Uhum. porque a vergonha não é minha de ter ou de não ter. A vergonha devia ser da pessoa eh, que está a vender uma coisa com poucas condições ou que não tem as condições que. Sim, está a tentar explorar alguém, sim. Exato. Ah, sim, sim. Pois, agora tocaste num ponto interessante que É é assim, realmente a questão atenção, da vergonha, não é? eu percebo quem tenha casas que as queira vender ao preço mais alto. Eu acho que acho que é compreensível. Agora, Uhum. não nos vamos esquecer que estamos nesta situação, não é só por causa de pessoas a tentar vender casas para comprar casas melhores, para mudar de habitação. Estamos a lidar com fundos imobiliários, estamos a lidar com pessoas que querem vender nómadas digitais. Não estamos aqui a falar de uma pessoa que foi promovida e que agora quer ir para uma casa maior. Uhum. Esses não são os atores que estão a estragar isto tudo. Sim, claro, eu percebo. E sim, eu acho que a questão da vergonha é super interessante porque realmente nós estamos num momento, e voltando à conversa do senso comum, se isto é senso comum, porque é que não, porque é que estamos a fazer diferente? Mas Uhum, é porque realmente deixou de haver um certo pudor em dizer e fazer certas coisas que se calhar há uns anitos ainda, pronto, ainda havia, porque lá está, muitas destas coisas, a especulação imobiliária é uma coisa que já acontece há muito tempo, não é? uhum. Não é um fenómeno de agora, agora é um fenómeno hiperimpolado por várias razões e que está a ter consequências muito mais graves, também por várias razões, mas pronto, e nisto, não é só nisto, é na questão dos discursos principalmente, não é? O facto das pessoas terem, já não terem tanto pudor de dizerem certas coisas e de se assumirem como certas coisas e de se posicionarem de certa forma, e aí é que este tipo de atitude, não é? De estabilizar estas pessoas ajuda a realmente, pronto, fazê-las confrontar-se com isso. Do devias ter vergonha de dizer uma coisa destas, devias ter vergonha de promover esta coisa. Mas eu acho que dizer às pessoas diretamente devias ter vergonha, ou gritar com elas, ou fazer-lhes Sim, bullying, claro, é claro, uma claro, claro. abordagem que não vai Não resultar. resulta, daí a Não tem estado a resultar estratégia. até agora. Sim, 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 Ahm, sim, sim, sim. Claro, é uma forma subtil de lhes dizer isso. Na verdade, as uhum. coisas funcionam, se têm funcionado sempre nesta subtileza. Já vou falar um bocadinho sobre isso por causa da história do anti-intelectualismo, mas não, quer dizer, parece uma coisa mesmo tonta, que é tu queres abordar a questão de forma direta e concisa e prática e pragmática, e isso acaba por ter um efeito contrário, quase, não é? É mais, temos sempre que andar aqui com estratégias, com paninhos, com voltinhas, para Eu conseguirmos não tenho que veicular a estar nossa preocupada. mensagem sem haver uma grande Exatamente. reação e não sei quê. Tipo, nós temos que fazer as pessoas acreditar, não é? Passar as nossas mensagens quase como mensagens subliminares e ir fazendo a Sim, sim. transformação lentamente dentro das suas cabeças. É assim, o meu dever é ser bem educada com as pessoas, não é? Mas se as pessoas acham que a minha proposta é ofensiva, isso não é problema meu. Eu não estou ali para agradar o vendedor. Estou ali para comprar uma casa. Yeah, agreed. E não é por neste momento quem vende ter mais poder do que quem compra que de repente quem compra não pode dizer nada. Claro, era o que mais faltava, então. E eu acho que esta dinâmica, pronto, aplica-se
ou devia-se aplicar em vários assuntos, não devia ser só aqui no mercado imobiliário, mas Pois. realmente o João fez-me pensar nestas coisas. Muito bem. Então, andiamo? Andiamo. Então, em 1995, o Carl Sagan profere a seguinte frase: uma tendência que me incomoda é a glorificação da estupidez, em que os meios de comunicação tranquilizam as pessoas dizendo que não há problema em não saber nada. Esta frase veio da preocupação que o Sagan tinha com o facto de o mundo estar cada vez mais dependente da ciência e da tecnologia, mas das pessoas terem cada vez menos capacidade de compreender minimamente como é que estas funcionam. E o que ele defende é que as pessoas não precisam de ser especialistas, claro, mas que numa democracia saudável se exige pensamento crítico, literacia científica e ceticismo informado para evitar a manipulação por pseudociência, superstição ou desinformação. No fundo, ele alerta para o facto de sermos uma sociedade tecnologicamente avançada, mas cientificamente ignorante. Nos dias que correm, é impossível, para mim, dissociar anti-intelectualismo de capitalismo. Vivemos num absoluto mercado mediático altamente competitivo, onde conteúdos que provocam emoções rápidas têm mais audiência do que conteúdos complexos. A polémica gera mais cliques que análise, a indignação gera mais partilhas e as frases curtas digerem-se melhor que explicações longas. Na verdade, o capitalismo faz-se presente logo na materialização do anti-intelectualismo, a partir do momento em que nós somos tratados como consumidores de conteúdos, o que leva a uma pressão também para transformar o conhecimento em produto. Além de que, com menos informados formos e estivermos, mais fácil será veicular determinado tipo de mensagens que favorecem o capital. Mas ao mesmo tempo, há um grande paradoxo, que é as sociedades modernas parece que dependem cada vez mais de especialistas, seja dos reais ou dos falsos, tipo a nossa Pandit do episódio anterior, mas o cidadão comum compreende cada vez menos os sistemas que utiliza no seu dia a dia. Não é? As coisas complexifixam, nós precisamos de pessoas especializadas para descodificar essa complexidade. No entanto, estamos cada vez menos aptos a navegar nestes sistemas. Pronto. Depois também há outra dimensão interessante de explorar, que é o anti-intelectualismo versus o pseudo-intelectualismo. Eles, apesar de serem semelhantes, têm algumas diferenças. O anti-intelectualismo tem como objetivo diminuir a autoridade do conhecimento, dizendo coisas tipo estudar é sobrevalorizado ou os especialistas não sabem mais do que eu. Uhum. Já o pseudo-intelectualismo tenta criar e personificar a estética da inteligência sem conter em si o conteúdo. Vemos isto quando há um uso excessivo do jargão, referências superficiais ou citações fora de contexto, discursos muito complexos que não resistem a uma análise detalhada e, acima de tudo, vemos que são indivíduos com uma confiança desproporcional à competência real que têm. Apesar de terem algumas características que os diferenciam, estes dois posicionamentos não são assim tão diferentes. Ambos rejeitam os especialistas reais, substituem-se por figuras carismáticas que usam linguagem sofisticada. Sofisticada que não tem que ser muito especializada, não é? Mas sofisticada no sentido de são discursivamente bem fluida, digamos São assim. bons contadores de histórias. Literalmente. E, portanto, o público passa a ver estas figuras como intelectuais. Intelectuais no sentido de que Pronto, têm. são bons oradores. Exatamente, e não naquele sentido da imagem do intelectual que nós temos na cabeça. Pronto. Uhum. Este é um fenómeno que é muito comum nas redes sociais, nos podcasts, onde encontramos muitos intelectuais performativos, tipo nós, Mariana, não é? Absolutamente. Absolutamente. E por falar em exemplos portugueses, existem por aí vários marmanjos e marmanjas que demonstram bem isto. Eu encontrei uma página daquelas manhosas do TikTok chamada CorePT. E, opa, que é uma daquelas páginas que junta clipes de várias coisas diferentes de criadores de conteúdos portugueses. Pronto. E descobri lá a existência de um jovem chamado Tomás Estarreja. Já tinhas ouvido falar desta pessoa? Não. Pronto. Eu, pelo que eu percebi, Tomás ele de Estarreja. Estarreja, sim. Isso é mesmo o apelido dele? Ou ele é de É, acho que Estarreja? ele não é de Estarreja, ele é da Mielhada. Ah. Hum, opa,
Eu vi portanto, um vídeo curto em que tinha mais pessoas a falar e pronto, senti-me curiosa e portanto fui pesquisar um bocadinho e o Tomás, de acordo com o seu site tomasestarreja.com, é um rapaz que está aí a vender o sonho, ok? Ele escreve mesmo, e cito, de uma cidade pequena do interior de Portugal para o Dubai. Oh Pronto. não. Ele tem Oh 22 não. anos e vive no Dubai. Cresceu na Mielhada, onde diz, e cito, que ninguém imaginava que eu chegaria onde estou hoje. Refere que começou o seu percurso muito jovem, quando se tornou empreendedor de e-commerce aos 17 anos. Isto é um estereótipo andante. E ele depois diz, e cito: quando decidi que não queria ir para a universidade porque queria seguir o meu próprio caminho, ninguém acreditou em mim, nem mesmo a minha família. Ok? Opa, e eu fiquei tipo, uau, que é isto? Quem é esta pessoa? Quem é o Tomás? E então fui tipo, pá, estou aqui neste site, porque, ó, portanto, eu saltei do TikTok, pesquisei o nome dele no Google, apareceu-me o site. E eu, ok, deixa-me ver o Instagram, que ele até tinha lá linkado no site. Quando carrego, a página já não existe. Vou pesquisar mesmo no Insta. Opa, e aparece-me, a primeira página que me aparece, o perfil, chama-se Tiago Estarreja Scammer, criado por alguém que alega que perdeu 7.000 euros num curso. Pronto, já lá vamos. Grave. Este jovem empreendedor Tiago criou uma marca chamada Davici, não Da Não é Da Vinci, Vinci, Da não, Vinci. Davici, do Avicii, não Está sei se foi por causa disso, mas tá a esquivar só o lawsuit. é, exatamente. Que, pelo que eu vi na página do Instagram, aqui temos página de Instagram, é uma marca de joias. Não sei se são metais preciosos ou pedras preciosas ou se é só mesmo bijutaria, não dá para perceber. Duvido. Não dá para perceber, Duvido. porque aquilo depois também tem um site da marca, que eu presumia que seria tipo a loja, não é? Para tu comprares, mas o site não funciona. Pronto, whatever. Entretanto, Ganda ele e-commerce. yeah, tá top, está mesmo a funcionar bem. Depois, ele entretanto mudou a empresa para o Dubai, e depois diz só lá no site que em 2025 faturou 5,3 milhões de euros e escreve dezenas de alunos mentorados com resultados reais. Duvido. Opa, pronto, eu estive a ver no site dele, tem lá uma coisa chamada mentorado. Tu carregas, tem um vídeo a apresentar e é aquele clássico vídeo tipo: eu fiz isto, tu também podes fazer. Olha aqui estes exemplos. Eu fiz 60.000 euros num mês. Pronto, esse tipo de merda. E depois, se tu quiseres tipo, saber mais sobre os cursos, tens que te registar. Uhum. Então eu não consegui saber mais, porque eu não quero dar os meus dados ao Tiago Estarreja, Deus me livre e guarde. Mas pronto, tendo em conta tudo isto, tendo em conta aquele perfil de Instagram que eu encontrei chamado Tiago Estarreja Scammer, Tu dá para perceber. inscreves-te e aquilo dá-te automaticamente um vírus que te vai fazer ser vítima de dropshipping para o resto da tua vida. Sempre que quiseres encomendar alguma coisa, Mano, vais pagar mais. Mano, you never know, tipo, eu não arrisco, não ponho as minhas mãos no fogo, pá, isto é um mundo digital muito perigoso. Mas pronto, dá para perceber que o Tiago é um vigarista, pronto, Claro. não há hipótese. Nós temos outros casos mais conhecidos, tipo Números da Vida e não sei o quê, com a história dos casinos e não sei o quê. Uhum. Opa, mas este miúdo chamou-me a atenção, porque eu vi este videozinho no TikTok, que depois fui tentar perceber e era um excerto de um vídeo maior de 1 hora, intitulado Um Milionário versus 9 Desempregados. Oh Pá, my fucking god! Este e formato de merda está em todo o lado! yeah. Imagina, eu acho que é conteúdo muito engaging, tipo, isto É é, o rage bait é puro. rage bait puro e atenção, tipo, I am a victim. Eu vejo, quer dizer, não vejo, não, tipo, mas Tu se vês, mas começar a vês como ver. analista cultural, não é? Exatamente, eu sou uma teórica, malta. This is work. Mas pronto, ou seja, eu não vejo isto no meu dia a dia, atenção. Mas eu fui começar a ver e fiquei tipo: foda-se, esta porra prende-te. Eu quero ouvir mais, Sim, mesmo que é. seja o gajo mais abscondido a falar, que é o caso. Porque Ah, nós temos sempre esperança que as pessoas que vão lá ponham estas figuras no sítio, não é? Mas não é assim que funciona. mas sabes que
a pouca literacia geral é tanta que, ou é tão baixa, a pouca literacia, esta frase não fez muito sentido e eu ainda os vou criticar por causa disto. Ou seja, ele tem tão pouca literacia no geral que eu acho que o vídeo está editado de uma maneira que não o favorece assim tanto. Mas isto sou eu, pronto. Enfim, eu não vi o vídeo todo, eu queria ter-me preparado melhor, pá, mas não quis dar a minha hora e 22 minutos àquilo, desculpem. Mas pronto, vi outras shorts deste vídeo e houve uma em particular, pá, que eu achei deliciosa, em que, portanto, eles estão a discutir, ele e um desempregado, sobre impostos e empresas. E o vídeo começa logo, pá, começa logo muito bem, em que o Tiago diz uma coisa extraordinária que eu vou citar. Mas quem criou o sistema tradicional de ensino fez-lo para criar pessoas que fossem dependentes do sistema, para depois, no fundo, pagarem impostos e continuarem a fazer rolar a Eu máquina. vi isso viralizou. My God. Fez-lo. Fez-lo. Opa, imagina, eu, eu irrito-me com pessoas que são tipo grammar police e que estão tipo, Sim, sim, sim. não Eu vou falar também já feito, dei pelo menos 2 ou 3 gafes neste podcast. toda a gente se engana, mas quer dizer, isto dito por mim, ok, ele disse fez do whatever, it's not that deep, vamos matar o Uhum. pensamento crítico, mas pronto, toda a forma de falar e o raciocínio do Tiago realmente são um reflexo de que não só ele não sabe escrever frases em português e dizer frases em português, como pronto, tem ali problemas grandes de interpretação. E de se explicar, o rapaz não se consegue explicar muito bem. Pronto, portanto, ele diz isto, e o rapaz desempregado pergunta: Mas tu sabes que os empreendedores, os empresários, também pagam impostos? Ao que o Tiago responde: Pá, a maior parte dos meus amigos empreendedores ninguém paga. Ao que o desempregado diz: Mas isso não é correto, porque estás a utilizar como exemplo uma coisa que não é legal e a torná-la moralmente correta. E o Tiago diz: É correto. E o desempregado responde: É correto? Se é contra a lei, como é que é correto? E o Tiago refuta, diz que não é contra a lei não pagar impostos e que, no fundo, estas empresas, empresários, empreendedores estão apenas a otimizar a sua atividade. Depois ele contradiz, tenta explicar que, pronto, eles até pagam alguns impostos, sim, mas fazem aquelas contas, tal e coisa, para não pagar tanto. Pronto. E o rapaz desempregado diz: sim, mas isso, pá, isso não é correto, nem eticamente, nem moralmente. E o Tiago conclui dizendo: Pois, está bem, mas não podemos trazer para aqui a questão do ético e do católico, do ético e do moral. Um ético, um católico e um judeu entram num bar. Opa, e eu senti-me tanto de fascinada como de pá, enervada, desde logo, porque pronto, pá, filho, estás a criticar o sistema de ensino, mas fazia-te bem, estudar mais um bocadinho, fazia-te bem, não sei. Pois, imagina, Hum, para o modelo de negócio dele, se calhar não, porque ele parecer mal nos próprios vídeos dá muitas visualizações. Pá, pois, é Se é verdade. uma Dá muito estratégia. engagement. Sim, sim, sim. É Não verdade. vou dizer que ele é o rei do marketing, como as pessoas que fazem isso, se calhar de uma maneira menos genuína e mais calculada, né? Depois vão Uhum. dizer: vocês são todos uns burros porque estão-me a ver e estão-me a dar visualizações e estão-me a dar engagement. Mas, Opa, pronto. Enfim, achei graça ao miúdo. Pelo que eu tive a ver, as coisas não parecem estarem a correr assim tão bem para o lado dele. Não sei, não percebo. yeah, Tomás, ninguém acredita que tu fizeste não sei quantos milhões. É um bocadinho insane, pronto. As pessoas aposto que na minha olhada ninguém acredita. A miúda, pá, lá está o miúdo outra vez com estas coisas. Oh filho, vai comer uma sandes de leitão para ver se isso te passa. De certeza. Enfim, pronto. Se o caso do Tomás Estarreja nos mostra como o pseudo-intelectualismo pode funcionar através desta promessa de riqueza, empreendedorismo, independência financeira, há outro fenómeno que nos mostra uma dimensão diferente do mesmo problema, e aqui entra a série Patrocínio. E eu vou já fazer um disclaimer. Eu Ui. tinha a intenção de ir muito mais a fundo nesta conversa sobre a série Patrocínio, mas Mariana, eu vou anunciar aqui aos nossos ouvintes que uma vez que no nosso próximo episódio vamos esquartejar esta série,
Sim. Pronto, nós vou só fazer aqui assim uma coisa, vou lá só assim um lamiré, está bem? Portanto, vou já dizer, quem tiver a oportunidade de ver, veja. Quem não quiser pagar a porcaria da subscrição da Amazon Prime, não paguem, também não faz mal, nós vamos contar-vos tudo para o próximo episódio. É, Mal posso Mariana? esperar. Pronto. Então, série patrocínio. Aqui a questão nem é propriamente as irmãs patrocínio. É, mas nós vamos falar disso no próximo episódio. Hum, a questão é que o simples facto de existir uma série de streaming centrada na vida de influenciadoras já nos diz alguma coisa sobre a cultura em que vivemos. Voltando ao Carl Sagan, eu acho que ele perguntaria qualquer coisa como o que é que uma sociedade escolhe tornar visível? Porque uma coisa é fazer uma série sobre alguém que, sei lá, descobriu uma vacina, escreveu uma obra fundamental ou desenvolveu uma tecnologia qualquer que mudou o mundo. Outra Yeah. coisa é Ou fazer foi uma retirada do série. Plano Nacional de Leitura. Uf, disse. Outra coisa é fazer uma série sobre pessoas cuja principal relevância social decorre do facto de serem conhecidas. Pronto. E de serem influencer lead strategist na empresa do Gonçalo Castelo Branco. Upa, upa, quem é o Gonçalo Castelo Branco? É o CEO da Lowhad Experiences, que foi a empresa que fez o quê? O O Chique Nick. Chique. Vamos embora. Portanto, everything is connected, people, ok? Hum, enfim, isto não tem de ser uma crítica pessoal às patrocínio. Eu tenho as minhas, naturalmente, mas aqui nesta análise que eu tento fazer é mesmo mais uma crítica ao sistema de incentivos que produz este tipo de fenómeno. Aquilo que a série documenta não é apenas uma família, mas é uma forma de capital muito específica, que é o capital da atenção. Nós vivemos numa época em que a visibilidade se tornou uma realização em si mesma, já não é preciso ser conhecido por fazer alguma coisa, cada vez mais é possível fazer alguma coisa porque já se é conhecido. E isto liga-se diretamente àquilo que o Sagan chamava a glorificação da estupidez. Não porque alguém esteja explicitamente a dizer não estudem ou o conhecimento não interessa, até porque, e vou-vos já dar aqui um lamiré, um cheirinho desta série, até há vários momentos em que na série as manas de alguma forma fomentam o conhecimento, por exemplo, quando se deixam filmar enquanto ouvimos um voice-over a ler um livro no sofá de 3.000 paus das suas casas de luxo, ou há um momento hilariante que eu vou já contar, em que temos uma das manas que pega nas suas crias e decide ir ao museu com elas. E no caso vai ao museu Quake, que é o museu sobre o terremoto de Lisboa, de 1755. Opa, e ela vai com as crias e pronto, e depois está a falar e a dizer, opa, para mim é muito importante dar a conhecer estas coisas aos meus filhos. E o que ela queria dizer era, pronto, eu quero que os meus filhos saibam o que é que aconteceu, como é que aconteceu, e pronto, e perceber o que é que podem fazer para terem ferramentas para lidar com estas coisas quando se virem confrontados com uma catástrofe natural. E o que é que ela disse em vez de dizer isto desta maneira? Disse esta frase: eu nunca vou proteger os meus filhos de catástrofes naturais. Mano, eu fiquei a olhar para aquilo, eu fiquei a olhar para ela. Tipo, é claro que eu percebi perfeitamente o que é que ela queria dizer. Nunca Percebi, vou. tipo, não, ela, tipo, há um tsunami. Olha, querido, vais ficar aqui no ponto de encontro e eu Qual vou-me pôr ponto de nas encontro? escutas, está Ficas bem? aqui na praia, toma a tua prancha de bodyboard. Tipo, eu ouvi aquilo e eu fiquei, girl, tu tens noção do que tu acabas de dizer? Carlota, despache-se. Olha, vem um tsunami. Não estamos Ouve, perto da costa o suficiente. a sério, foi insane, pronto. Há muitas destas na série toda e lá está, mais uma que não me parece saber falar português correto, mas enfim, pronto, voltando aqui à discussão. A mensagem que estas coisas passam é muito mais subtil do que dizer não estudem ou o conhecimento não interessa. Pronto, é uma mensagem transmitida através daquilo que admiramos. Quando uma sociedade dedica horas de televisão, capas de revista, documentários e séries a influenciadores, mas quase nunca a outras coisas que têm mais impacto na nossa sociedade, está implicitamente a comunicar uma hierarquia de prestígio. Está a dizer-nos quem é que merece atenção, quem é que merece ser ouvido, quem é que merece ser admirado.
E claro que isso tem consequências. Se aquilo que observamos é que a notoriedade gera mais reconhecimento do que o conhecimento, então a mensagem cultural acaba por ser bastante clara. Esta série não é um exemplo de anti-intelectualismo no sentido clássico, lá está, não há estas apologias contra a ciência ou contra a educação, mas é algo que eu acho que é mais interessante e também mais preocupante, porque é o retrato de uma sociedade em que a atenção se tornou mais valiosa do que a compreensão, é uma sociedade em que a visibilidade passou a funcionar como prova de relevância e uma sociedade em que o conteúdo daquilo que sabemos importa cada vez menos do que a capacidade de captarmos os olhares. E talvez seja precisamente isso que o Sagan estava a tentar avisar quando falava da glorificação da estupidez. O perigo não é apenas as pessoas saberem menos, o perigo é deixarem de reconhecer o conhecimento como algo que é socialmente valioso. Pois. Pois, e no fundo o problema não são estes programas, é a forma como são centrados, como se não existissem outras coisas. Sim, sim, sim. E atenção que pronto, ou seja, não é como se esta série estivesse a passar na RTP em horário nobre, não é? Uhum. Ainda há muita gente que não tem acesso ao streaming e tal, e que não vai ter acesso a estes conteúdos, Mas eu potencialmente. conheço muita gente que está a papar os reels Exato, promocionais todos, exatamente, porque eu sou uma exatamente. dessas pessoas. Porque Pronto. depois há aqui o outro lado que não. Que, que pronto, que muita gente não gosta de admitir, que é este tipo de programas têm um certo apelo. É, houve. São viciantes. This is good TV, girl. Sim. This is good TV. Eu contra mim falo. Eu vi isto em casa das minhas amigas no fim de semana passado e uma das minhas amigas virou-se para mim e disse: Olha, o que querem ver? E eu tipo, não sei. E ela, eu gostava bué, estou bem curiosa. Passou por curiosidade, gostava bué de Uhum. ver A a porta cena de entrada é das sempre a patrocínio. curiosidade. Tipo, opá, não sei. Nós papámos os 6 episódios, tipo, seguidos. Nós estivemos ali e epá, aquilo está tão bem feito que aquilo não te deixa respirar, sabes? Tipo, estás a ter Uhum. um momento bué, ai, eu estou a mostrar o meu lifestyle e não sei o quê, e de repente há um drama qualquer. E tu ficas tipo, uau, o que é isto? Onde é que nós estamos? Pois. Mas tem tanto de entretenimento, porque aquilo é entretenimento puro, mas também tem muito de educativo. Eu sinto que ah, pá, fez-me pensar muito em muitas coisas. Claro que eu não sou, se calhar, o público geral, não é? Se calhar sou a pessoa que tem mais ferramentas para olhar para as coisas do que muitas Ah, pessoas, não é? Mas mesmo assim, caramba, meu, eu vi coisas ali naquela série que eu fiquei, xiça penico. É só o que eu vou pois, dizer. imagina, eu não vi, né? Não pude ver, Ainda. mas as comparações que costumam fazer é com as Kardashians, né? Elas são as Hum, Kardashians do Restelo. Eu vi alguns episódios das Kardashians e eu não consigo perceber o apelo porque eu acho aborrecido. Tipo, os dramas num episódio de 40 minutos ocupam se calhar tipo 10 minutos e o resto é só ver pessoas ricas a fazer uma data de atividades. E eu sim. tinha tinha uma certa expectativa de que esse fosse essa fosse ser também a estrutura desta série, mas eu já percebi por vários relatos que não. Meu, e Tem um fio condutor isto bate mais muito mais porque interessante. são pessoas portuguesas Uhum, que vivem na tua realidade. Não, elas, desculpa, elas não vivem na nossa realidade, pronto, esse é um dos pontos da coisa, mas que vivem no teu meio, no teu meio físico, digamos, vivem no teu país, nos sítios que tu conheces, falam da mesma maneira que tu, têm experiências que podem ser coincidentes com as tuas, algumas, não é? Identitárias, whatever que seja, epá, eu acho que isso torna logo a coisa tipo 10 vezes mais apelativa para o público português, pelo pois. menos, não é? Porque nós a vermos a realidade das Kardashians temos muito mais distância do que a vermos a realidade das patrocínio, porque Uhum, nós não nos identificamos com o dia a dia ou com o ambiente, vamos dizer assim, americano, ou não nos identificamos tanto, não é? Não estamos tão familiarizados. E aqui de repente estás num contexto que te é super familiar. Só que
completamente longínquo do cidadão comum. Atenção, é de uma obscenidade o que se passa ali. E o engraçado, lá está, pronto, é sempre, nós somos bué comuns banais, tipo, isto é só a nossa vida, o nosso dia a dia e não sei quê, mas são coisas que, tipo, há pessoas pá, que nunca teriam acesso na vida, sei lá, não sei, não quero falar demais para não dar Pois, spoilers, mas pois. caramba, é horroroso e fascinante ao mesmo tempo. Pronto, eu acho que é um Estás-me a pôr bocadinho por aqui aí. com as expectativas lá em cima, Mariana. Olha, não sei, se calhar eu já estou muito tipo em morte cerebral e isto para mim é incrível e não devia, mas eu, Eu acho que devias escrever um ensaio, eu acho que sim, eu acho que vou voltar ao Substack só para fazer um ensaio um sobre isto. review. Yeah. Opa, pronto. Enfim, próximo episódio vamos aprofundar mais isto. Eu acho que me vou focar nas escalinadas do português, Mariana. Acho que vou já dar claim a essa linha de análise, porque Ok, então, não sei no que é que me vou focar porque ainda não ainda não vi, viste, mas, mas mas há muita coisa, há muitas Uhum. abordagens. Então, eu hoje venho recomendar mais um influencer do TikTok que eu descobri esta semana. Pá, se calhar influencer não é uma boa palavra, mas pronto, é um criador de conteúdo da Bósnia e que se chama Arun Memedinovic. Uh, E o que o Harun faz, ele descreve-se como propagandista anti-genocídio. E o que ele faz é contar histórias sobre o genocídio da Bósnia, que aconteceu nos anos 90, e tem aqui playlists, por exemplo, lições do genocídio, ah, heróis do genocídio, tem as coisas organizadas por regiões e também tem uma playlist são dicas de sobrevivência. E o que é que ele faz? Ele pega em histórias de várias pessoas, contextualiza-as e, e faz reflexões sobre elas. O que uhum, é a humanidade, o que é o genocídio, o que é que leva as pessoas a cometer isto, como é que uma nação sara depois destas coisas. Não sei se estão familiarizados com o que aconteceu na Bósnia, eu não me vou alongar, é uma história bastante complexa, ah, mas o trabalho que o Aaron faz é essencial porque não só é um pedaço da história recente que nós não aprendemos na escola, mas também na Bósnia não se fala disto na escola, ok. apesar de ser um assunto muito recente. Uhum. ah, es- Toda a gente tem pais e avós e irmãos que estavam vivos naquela altura. Aliás, se forem ao Museu do Genocídio em Mostar, aquilo é uma experiência muito pesada, porque é como estar num museu do Holocausto, só que todas as roupas são roupas recentes. Portanto, Uf, imaginem aquelas imagens dos sim. sapatos ahm, dos judeus nos campos de concentração. Imaginem isso, mas com casacos da Adidas. Uf, É mesmo horrível, é uma coisa sobre a qual nós não aprendemos na escola e é uma história que se está a ver repetida noutros sítios do mundo. Ahm, e pronto, acho que o Harun faz um trabalho mesmo. Não é fácil ver os vídeos dele, uhum. mas realmente ele, ele estrutura os vídeos para ter sempre uma certa lição, seja de sobrevivência, seja uma reflexão sobre a humanidade, e acho que vale muito a pena acompanhar o seu trabalho, principalmente nesta época em que nos estamos a voltar a familiarizar com o conceito de genocídio. Já faz parte da
da nossa realidade geopolítica é um assunto incontornável, já não podemos fingir que é uma coisa do passado. Uhum. Uau. Muito bem, muito bem. Educativo, for sure, não é? Acho que há muita gente que não deve estar muito familiarizada com esse pedaço de história e ainda bem que o Aaron está a fazer esse tipo de conteúdo. Ok, E não tem muitas visualizações, não tem. não. Eh, tem engagement, tem sempre comentários a dizer obrigada por contares estas histórias, Uhum. mas os vídeos têm poucas centenas de likes, não é? Eu percebo que também não é uma coisa que o E TikTok os tem vídeos interesse em são um bocadinho amplificar. longos também, não é? Já me Sim, sim, apareceram sim, coisas sim. dele, sim, Tem sim, cerca sim. de 1 minuto, Uhum. Pois. que para quem estiver interessado no tópico não é muito longo. 1 minuto não é longo. Pois. É daquelas coisas distópicas dos tempos em que vivemos. Pois. Pá, Enfim, depende de quem é que está a encher este minuto. Se calhar não dá para fazer binge watching disto, se calhar porque é um assunto muito sim, pesado. sim, 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 Mas, sim, claro. pá, há coisas que eu sei do genocídio da Bósnia que se tivesse a oportunidade de tirá-las do meu cérebro, pá, se calhar não faria, porque acho que não é isso que se deve fazer com a história, mas Uhum. sentir-me-ia tentada a fazer, admito. Pois, é horroroso, não é? Uhum. É sempre difícil, lá está, digerir estas imagens e E estas. deu tudo na televisão. Tudo, Claro, não claro. todos os crimes de guerra, mas pronto, Sim, 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 foi uma grande parte ninguém podia dizer que foi. não estava a acontecer. Sim, sim, mesma coisa se passa Mesma coisa agora, de agora, não sim. é? Pois. Enfim, olha, a minha recomendação cultural é música clássica, outra vez. Epá, Opa, estamos isto é assim. estás muito da alta cultura Eu sou muito alta ultimamente. cultura, tenho que descer do meu pedestal, isto tem que acabar. Não, estou a Os teus brincar. óculos estão a ficar maiores. Estão a ficar maiores, não é? Estou cada vez mais entendida no assunto. Não, eu sou descendente desta coisa, da música clássica, não é? E tenho passado nisto e gosto muito ainda hoje. E há uma coisa extraordinária chamada Europeano, que é um evento que une várias cidades europeias em torno das grandes obras para piano da música ocidental, maioritariamente, diria. E o que é que acontece? O Europeano vem a Lisboa, pessoal, no dia 21 de junho, às 8h30 da noite, nos Jardins da Torre de Belém, com entrada livre. Vamos ter um Opa, concerto de piano e orquestra, com a Orquestra Gulbenkian, que não é uma orquestra qualquer, atenção, com a direção do maestro Hanno Linto, e o solista, pianista, será o Bruce Liu. Pá, este concerto vai ser transmitido em direto para toda a Europa e o programa do concerto é incrível. Pronto, é o concerto para piano e orquestra número 1 de Tchaikovsky e uma série de outras obras, nomeadamente do Sibelius, obras do compositor português Luís de Freitas Branco e do Rimsky-Korsakov. Tipo, é um daqueles concertos headbangers do início ao fim. headbangers mesmo, vai ser incrível, tipo, mesmo que música clássica não seja a vossa cena, assim, a priori, ah, Pá, pá, experimentem. A experimentem. Mariana, que é super culta, também experimentou ver este This is, patrocínio. Porque é que juro-te, vocês não podem experimentar ir ouvir música clássica? this is a certified opinion, ok? Ahm, Pá, experimentem, é gratuito ainda por cima. Há poucas oportunidades de ouvir a Orquestra Gulbenkian gratuita, a não ser nos concertos dos solistas da orquestra, que são sempre difíceis de ter lugar, normalmente, porque os bilhetes tens que ir para lá, agarrar o bilhete e não sei o quê, pronto, não é assim a coisa mais fácil do mundo, mas aqui é no espaço público, we love espaço público, adoramos coisas no espaço público. Agora sim, o Carlos Moedas pode dizer que há música ao ar livre. Exatamente, exatamente. Não é só atrás da baia, é mesmo para toda a gente. Venham, venham, venham. Os Jardins da Torre de Belém também são engraçadinhos, é um sítio fofinho para passarmos uma noite de domingo, ok? E pronto, recomendo mesmo muito, 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 muito. Eu vou estar lá, se quiserem fazer um meet and greet, eu vou estar lá, porque eu vou ver isto, Vai não ser vou a pessoa perder. com os óculos maiores. A pessoa com o ar mais entendida do assunto sou eu. Vocês vão ver-me no meio da multidão.
Aliás, Ah, no final vão transmitir em direto o comentário da Mariana, que vai avaliar todos os solistas. a seguir vão abrir os jornais todos e eu vou estar a comentar o concerto. Isso seria um mundo extraordinariamente diverso e eu gostava de viver nesse mundo, na verdade. Mas pronto. E é isto. Então, na minha ditadura, eu não vou proibir programas de reality TV. Não vou, porque na minha ditadura também vai haver entretenimento para as pessoas, não é? Acompanhada de muitos outros tipos de conteúdo, portanto, nunca na maioria, portanto, de forma equilibrada. Mas na minha ditadura vai ser obrigatório haver uma espécie de comissão de avaliação pré-produção destes programas e, na verdade, qualquer tipo de conteúdo televisivo, e não só televisivo, radiofónico também, epá, que vai obrigar forçosamente a que todos os intervenientes que tenham de dar a cara e dar a voz saibam falar português correto. Pá, isto se calhar na minha ditadura é excesso de zelo, porque o sistema de ensino na minha ditadura vai ser fantástico. Não obstante, este organismo vai existir para garantir que as pessoas falam bem, sabem explicar e não dizem fez-lo. Eu pensava que ia sair daqui uma coisa muito mais restritiva, Oh meu mas isso Deus. parece-me espetacular. E os nacionalistas e os conservadores não vão poder argumentar contra, porque tu estás simplesmente a tentar conservar a nossa língua. Exatamente, isto é um elogio à pátria, atenção. Isto é o patriotismo puro. Caramba, não me podem censurar, malta. Isto. Eu sou a alternativa patriótica de esquerda. Pronto, é isto. Na minha ditadura, toda a gente pode fazer os reality shows que quiser, mas se eu pessoalmente, como ditadora, os achar estúpidos, obrigatoriamente o genérico desse reality show tem que ser um número musical cuja letra vai ser escrita pelos comediantes do Estado Adoro esse grupo. e as Comediantes do Estado. pessoas e as pessoas que dão a cara para esse reality show vão ter que fazer um número de dança e de música com a letra que os comediantes do Estado quiserem a apresentar o programa. Ah, Portanto, se vocês estiverem a achar que são os maiores no vosso reality show, lamento, mas quem vai apresentar o conceito vão ser os comediantes. E vocês têm que cantar e vocês têm que dançar, não interessa se cantam e dançam mal. vão ser Se eu macaquinhos dentro da jaula. pessoalmente, se eu pessoalmente achar que vocês. Se eu pessoalmente achar que por alguma razão o vosso reality show é tontinho, tudo bem, podem ser tontinhos à vontade, mas o genérico é criativamente controlado por mim e pelos comediantes do Estado. Pronto, Porque é assim tudo isso. parece uma sátira. Exatamente. E está tudo a salvo, na verdade, não é? Ou Uhum. seja, nem enganamos as pessoas, nem as forçamos a passarem vergonhas os que lá estão, porque é sátira, isto é tudo, é fake, Sim, não. sim, sim, atenção. É, a letra pode não ser muito simpática, mas vai ser jocosa, não é? Não é a mesma Uhum, coisa que estarmos a humilhar-vos em praça pública. eu acho que sim, Eu eu não acho vou que é estar, excelente. eu não vou estar a dar-vos tiros para os pés para vos fazer dançar, mas se não dançarem, não há reality show. Muito bem, parece-me ótimo. E olha, tão bom, não tenho nada a acrescentar. Elas nunca se ofendem, têm mais para falar. Elas só compreendem quando eu estiver a Estás a chorar. meter o gajo a chorar, pá. Mas não sei o que mais há para dizer.